Não foi à toa que eu batizei Janja de primeira blogueira. Ela sempre faz jus à descrição. No sábado, 16 de novembro, a militante de esquerda que investiu na relação com Lula quando ele estava preso e conseguiu virar sua esposa quando foi solto, mandou um fuck you para o dono do X, Elon Musk, nomeado para um cargo no governo eleito dos Estados Unidos. Vamos assistir. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Janja também chamou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de grande parceiro na questão das fake news. Vamos acompanhar. Mas a gente sabe da importância dessa questão da desinformação aqui para o Brasil. A gente novamente teve uma eleição com muita desinformação. A gente tem um mundo digital baseado no ódio, e a gente precisa virar a chave disso. Mas, como o Felipe bem disse, só falando ajuda, mas não vai adiantar se a gente não tiver regulamentação. E eu queria agradecer o ministro, as meninas já falaram aqui no começo, né? Eu cheguei um pouquinho atrasada porque eu estava ali no evento com o presidente, no encerramento do G20 Social. A gente convidou o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news e tal, por mais que seja difícil, ele está enfrentando, e por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas, enfim, incrível. Mas a gente ri, mas é sério, gente, é sério. Olha só o que faz as redes sociais na mente das pessoas, né? Esse Felipe ao qual ela se referiu é o Felipe Neto. Não sou eu, a produção estava rindo aqui. É você que ela está. Aqui ela está se referindo. Desculpa. Não, é outro. Ela está ali falando contra o ódio, logo em seguida de ter dito fuck you, para quem pensa diferente dela. Nada há de união e reconstrução, como diz o slogan do governo Lula, muito menos do decoro tradicional de uma primeira-dama em xingar o futuro chefe do Departamento de Eficiência Governamental americano. Nada há tampouco de separação e independência dos poderes, ou seja, de defesa da democracia, como dizia o slogan da campanha do Lula, em tratar um membro da cúpula do Judiciário, Alexandre de Moraes, como aliado, que dirá aliado em pauta política do Executivo. Essas falas ocorreram em eventos públicos do G20, para o qual Janja também organizou um festival de música que distribuiu um cachê simbólico de R$30 mil a cada um dos 29 artistas camaradas do governo de seu marido, como a gente já tinha exposto na semana passada. O dinheiro veio de patrocínios milionários de estatais controladas pelo PT, como Itaipu, que deu R$15 milhões, e Petrobras, R$18 milhões, além de BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que se recusaram a informar os valores. E diante de um grito de uma mulher que chamou o festival de Janjapalooza, a primeira blogueira ainda manifestou irritação e repetiu o nome de fachada dessa mamata lulista. Vamos acompanhar. Quem teve no festival? Não, filha, é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Vamos ver se consegue entender a mensagem, tá? Vamos ver se consegue entender a mensagem, tá? Com esse mesmo pretexto de combate à fome e à pobreza, Lula recebeu milhões de reais de empreiteiras do Petrolão para palestrar em outros países, onde elas também tinham interesse em abocanhar contratos públicos e onde ele tinha influência para fazer lobby. Nas redes sociais, alguns críticos ironizaram Janja, manifestando saudades da falecida esposa de Lula, Marisa Letícia, que também xingou opositores, mandando enfiar em panelas naquele lugar, mas pelo menos fez isso em conversa privada gravada por escuta telefônica. Visto assim, pegar as chaves do triplex do Guarujá e encomendar um barco para ser entregue no sítio de Atibaia, ou participar da escolha da mesma cozinha, Kitchens, vocês lembram? Para ambos os imóveis customizados por OAS e Odebrecht, foram igualmente atos mais discretos de Dona Marisa, que nunca demandaram de Lula um reparo público, como o que ele fez indiretamente em seu último discurso no festival. Vamos acompanhar. Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém. Nós não temos que xingar ninguém. Nós precisamos apenas indignar a sociedade. Indignar
as pessoas que conquistaram o direito de comer, que a gente tem que trazer junto essas pessoas que não têm para comer. Porque não tem nada mais triste do que uma criança levantar de manhã e não ter um café, um copo de leite e um pão com manteiga para dormir. Tá aí a desautorização indireta à Janja. A primeira blogueira é apenas a expoente caricata de uma figura comum no meio político. A pessoa desprovida de mérito pessoal e trajetória de realizações que usa a militância para colar em alguém de poder e, deslumbrada, passa a curtir a vida intensamente com o dinheiro dos pagadores de impostos em viagens e eventos internacionais, fingindo estar lutando por causas nobres. E quem se volta contra o líder, o grande parceiro, o partido ou a corrente ideológica que proporcionam isso a ela, é tratado como um inimigo que merece se fuck. É a diplomacia do fuck seletivo. Palavrão jamais dirigido a outros grandes parceiros do lulismo, como o ditador venezuelano Nicolás Maduro, que fraudou a eleição de 28 de julho, impeliu o rival Edmundo Gonçalves a exilar-se na Espanha, prendeu outros opositores, ataca igualmente Elon Musk e também quer regular as redes sociais. O ditador russo Vladimir Putin, que bombardeou instalações civis da Ucrânia nesse domingo, 17, causando, aspas, fatalidades confirmadas, inclusive crianças, fecha aspas, segundo o presidente Volodymyr Zelensky. E o Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do regime iraniano, que patrocina o terror permanente contra Israel. Janja só hostiliza o dono da rede social onde, bem ou mal, fura-se a bolha de narrativas das emissoras de TV amigas do governo, que estão recebendo fortunas em verbas de publicidade federal. Aliás, foi matéria aí recentemente, as top 5 que mais recebem. Eles vão perder a próxima eleição, limitou-se a responder Elon Musk no X. A vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, de fato, levou a primeira blogueira do Brasil, nem aí para as relações diplomáticas e comerciais entre os dois países nos próximos anos, a passar recibo de preocupação com os ventos políticos favoráveis à direita. Janja sabe indignar a sociedade, foi uma expressão usada pelo Lula, se referindo ali ao combate à fome, precisamos indignar a sociedade. A Janja sabe indignar a sociedade, de uma outra maneira, claro, quando ela sente as suas boquinhas ameaçadas. Duda Teixeira. Esse fuck seletivo é exatamente isso que você explicou. Tanto as pessoas integrantes desse governo quanto da nossa Corte Suprema entendem que toda vez que alguém fala alguma coisa que os incomode, isso então é fake news, é desinformação, é discurso de ódio, mas eles nunca olham aquilo que eles próprios estão falando, né? Então, fala ali de o bestão, fuck you para não sei quem, e isso é normalizado. Mas quando vem do outro lado, aí é radical, é extrema-direita, é antidemocrático e por aí vai. E essas frases da Janja e aquele momento, esse vídeo que a gente vê também mostra muito o que foi, como o Lula distorceu o G20. O G20 inicialmente era um grupo de países para lidar com questões econômicas, tanto que no começo ele era integrado por ministros de finanças. E o Lula transformou isso num evento político, criou esse G20 social, em que a Janja teve um papel de destaque, os artistas ligados ao governo, falando para uma plateia de seguidores da Janja, que estão ali aplaudindo ela bovinamente, como se ela fosse o máximo, e mostra claramente esse uso que foi feito das estatais, que contribuíram ali com 33 milhões de reais ou mais do que isso. Mas esse foi o valor revelado de Itaipu Exato. E Petrobras. Teve pelo menos mais 3 estatais ali, como eu citei, foram o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que também deram dinheiro e ainda está a ser revelado o valor. Dinheiro de todos os brasileiros que foi usado para um ato político partidário de apoio à Janja. Ricardo Kertzmann, nosso colunista diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, também escreveu artigos a respeito desse comportamento de Janja. O que você achou, Ricardo? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Duda. E boa noite também para todos os nossos queridos antagonistas. Olha, simplesmente pavoroso, né, Felipe? Eu, às vezes, acho que o Brasil fica meio que preso numa espécie de looping atemporal, porque as coisas se sucedem. Havia um filme antigamente chamado Dia da Marmota, se eu não me engano, é isso mesmo, com Bill Murray e Feitiço com Andy do McDowell, Tempo.
Feitiço do Tempo. Exatamente. Mesmo, em inglês é o Groundhog Day, é o Dia da Marmota, que é um episódio que acontece no filme, obviamente. Isso, e o protagonista, né, o jornalista, ele acordava todo dia, na mesma hora e no mesmo local, era um looping atemporal. Porque se a gente voltar lá atrás, o presidente Lula, no seu primeiro mandato, usava o tempo todo palavras grosseiras, né, grotescas, palavrões. Eu me lembro que ele chegou a dizer para o presidente Bush, aqui em São Paulo, que um dia o Brasil e os Estados Unidos precisavam encontrar o ponto G das negociações. Depois sai o Lula com todo esse palavrão que ele falava, com todas as atitudes dele. Aí vem o presidente Jair Bolsonaro. Esse, então, era um show de horrores, um show de grosserias, de palavreado. Aí agora volta o presidente Lula de novo, falando palavrão o tempo todo, se comportando de forma grotesca. Aí vem a primeira-dama falando para o Elon Musk, para aquele lugar. O recado que isso passa para o mundo é muito ruim, seja no aspecto diplomático, mas também no aspecto comercial. É meio que dizer o seguinte, assim, olha, vocês não são bem-vindos aqui, porque o Elon Musk é um big do empresário, e daí que ele é de direita, e daí que ele vai fazer parte agora do governo do Trump, é um dos maiores empresários, um dos maiores empreendedores do mundo. Quando você manda um cara desse para aquele lugar, você está mandando os grandes empresários estrangeiros para aquele lugar também. Olha, é simplesmente pavoroso o comportamento dela. Xingou não, né? Deu essa resposta meio mal criada para a moça que brincou com o Janja Palusa. O que tem? Uma brincadeira, em vez de levar na esportiva, mas não. Vilipendiou, de certa forma, a memória do rapaz lá que atentou contra o STF jogando bomba. O cara, claro que ele não estava nas suas perfeitas condições psíquicas, porque não iria fazer aquilo, chamando o cara de bestão. Enfim, Felipe, é muito triste e muito ruim para o Brasil. Eu acho até esse último comentário o menos grave de todos, se referia ao homem que se explodiu como um bestão. Agora, é óbvio que não é um comentário que cabe a uma primeira-dama no exercício da função, do cargo, porque ela só está ali naquele evento do G20 ou no entorno do G20, que foi politizado, porque ela é a esposa do Lula. E não cabe a ela ficar dando comentários políticos pejorativos e negativos a respeito de outras pessoas que têm divergências políticas e ideológicas com o governo. Ela está num cargo, numa função, pelo menos, de representação do país. É um evento internacional com autoridades estrangeiras presentes no Rio de Janeiro. E ela está usando aquilo para marketing político, para fazer lacração de rede social. Porque é uma militante de esquerda que não soube, como vários militantes ao longo dos últimos anos, e o Ricardo fez um resumo, não soube, e eles não souberam, fazer a transição do ativismo de rede social para o exercício de uma função pública. Essa noção, essa compostura, essa ética não há na conduta da primeira blogueira Janja, porque quem faz esse tipo de coisa não pode ser chamado de primeira-dama. Deputados de oposição ao governo Lula apresentaram pedidos de moções de repúdio ao comportamento de Janja em relação a Musk. 3 deputados se movimentaram nesse sentido: Gustavo Gayer, do PL de Goiás, Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, e Zé Trovão, do PL de Santa Catarina. A oposição também pedirá a convocação do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, para falar sobre as consequências da ofensa de Janja ao dono do X. Evair de Mello afirmou em seu pedido que a manifestação pública em questão, amplamente divulgada pela mídia nacional e internacional, trouxe grave prejuízo à imagem do Brasil. Duda, algum comentário extra? Felipe, acho que a imagem do Brasil já não vem muito bem há tempos. Não acho que esse tipo de frase da Janja vá atrapalhar a relação entre Brasil e Estados Unidos. Ela é só a primeira-dama, a esposa de um presidente de um país periférico, ainda que a gente ame o Brasil não está com essa corda toda, não tem uma economia pujante, não tem capacidade militar que faça diferença no mundo. Então, capaz que isso seja ignorado. Agora, de fato, o Trump está vindo aí, vai tomar posse dia 20 de janeiro, e aí, tanto essas declarações da Janja, quanto as declarações do Lula, falando que está vindo aí um nazismo, um fascismo com outra cara, também não vão ajudar nada a hora que o Brasil tiver
tentando uma aproximação com os Estados Unidos. Pois é, nós mostramos aqui, é sempre bom lembrar que na véspera, na verdade, da eleição americana, vencida pelo Donald Trump, o Lula associou o Trump a essa nova forma de fascismo e nazismo, portanto, ao fascismo e ao nazismo. Depois teve que dar ali os parabéns pela vitória, mas é uma relação que já começa desgastada, evidentemente. Agora, a própria reação do Musk dizendo só que eles vão perder a próxima eleição é uma reação que não dá muita importância. É uma reação que é como se fosse ele dizendo, sentiu, quer dizer, está aí incomodada com esses ventos favoráveis à direita no mundo. E o Tribunal de Contas da União, TCU, acolheu uma representação apresentada pelo deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, e vai investigar o uso de dinheiro público no Janjapalooza. O parlamentar alega que pode ter ocorrido violação de princípios constitucionais que regem a administração pública, como legalidade, eficiência e moralidade. Sanderson também afirma que os gastos com cachês de artistas são incompatíveis com o atual cenário econômico do Brasil. Daí, uma atitude, geralmente não dá em nada no Brasil, até porque o TCU é comandado pelo Bruno Dantas, que foi até no jantar que oficializou a candidatura, a chapa, na verdade, Lula-Geraldo Alckmin, com o seu aliado Renan Calheiros, é alguém que fica aí cotado para futuras vagas do STF, é um aliado do Lula no TCU, mesmo quando o setor técnico do TCU se manifesta de modo a cobrar punição de pessoas desse grupo político, dessa corrente, o Bruno Dantas vai lá e faz o contrário. Ou quando se manifesta o setor técnico para aliviar procuradores da Lava Jato, juiz, etc., que são alvos aí da retaliação do sistema, o Bruno Dantas ignora também o parecer técnico e acaba dando continuidade a essa perseguição. Então, vamos ver aí se vai dar em alguma coisa essas ações da oposição, mas de fato elas não pegaram bem para a imagem do Brasil, do governo Lula, e a gente está mostrando que muitas vezes essas pessoas não conseguem fugir à própria natureza, seja qual for a função que elas ocupem.